Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Eu ia do 1 ao 14, mas eu acredito que não vai dar o nosso tempo. E também não quero abusar, né? Não quero passar às 10 da noite. Não vai acontecer isso não. Mas queremos ter um tempo bem oportuno para falar aquilo que Deus tem preparado. Capítulo 9 de Hebreus. Nós estamos série de Hebreus e eu acredito que depois do capítulo 10 vai ficar um estudo mais sim, fácil de entender. Esse capítulo ainda é um pouco difícil, mas vamos tentar ao máximo passar para a igreja e saber que quando nós aprendemos sobre o livro de Hebreus, você vai ter mais amor pela palavra do Senhor, em especial o Antigo Testamento. Talvez você que acha difícil ler o Antigo Testamento, você entendendo o livro de Hebreus, você vai se apaixonar pelo Antigo Testamento. Tudo vê que preparou, tudo é apontando para Cristo. Então é a vontade de Deus. Lemos assim: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Agora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos próprios pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se ofereceu tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, porque já estivemos aqui cantando ao Senhor, louvando, adorando o Teu santo nome, e agora queremos, Deus, ouvir a Tua palavra, que é tão preciosa. Tua palavra, que Deus, é tão poderosa, tão perfeita, que possa, Deus, inundar cada coração, que ninguém retorne a Deus como chegou, mas transformado pelo poder da Tua palavra. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra é poderosa, é a voz do Senhor. Fala conosco, e assim oramos em nome do Teu Filho Jesus, amém. Lembrando que depois colocou já proteção ali nos ares, né? Agora no meio ali não vai ter mais frio ali, ó, mas se de repente tiver frio, o GCS pode estar talvez diminuindo, aumentando o ar, né? Muito bem, meus irmãos, o cristão salvo, ele é cidadão de dois mundos, o terreno e o celestial. Então, nesse pensamento, Jesus diz, quando ele estava na terra, ele diz assim, ó: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Então, nós devemos cumprir a nossa obrigação com o governo civil, mas também nós devemos cumprir as obrigações espirituais com Deus. Neste mundo de muita aparência, amado, exigirá de todos nós de vivemos pela fé em Deus.
exigirá que nós dependemos de Deus totalmente a vivermos neste mundo. Depender de Deus. Como Moisés, um cristão deve ser o invisível, a fim de resistir à atração do mundo, conforme diz Hebreus 11, do 24 e 27. Moisés, ele já estava dizendo que devemos ser invisíveis para muitas coisas no mundo, porque o mundo é atrativo, ela nos atrai. Ele já contemplava o galardão celestial, então ele via além do sol, via algo muito maior, ele já contemplava. O homem prático afirma que precisa ver para crer, mas o homem de fé responde que crer é ver. O R. Wisberg diz: note-se que nunca vimos santuário celestial. No entanto, pela fé devemos ter o relacionamento com o santuário espiritual através da palavra de Deus. A forma de nós conhecer um pouco do céu, amados, é conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais vamos conhecer o céu. Então algo vai encher o nosso coração, quanto mais nós se aproximamos de Deus, ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, conforme diz Atos 7, 46. E não o lugar específico na terra onde Deus mora, não há lugar específico onde Deus mora. Mas em Isaías 66, 1 diz que no alto o sublime que habita o santo. Habito no alto e santo lugar. Mas também ele diz que ele habita num coração contrito, num espírito abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar os corações dos abatidos. Olha só que Deus, ele habita num alto e sublime monte, quando Isaías contemplou isso, mas também ele habita num coração contrito, num espírito abatido. Deus habita. Ele não despreza um coração que se quebranta diante de Deus. Ele não rejeita, ele não despreza. Então nós podemos crer que Deus habita nesse coração. Podemos chamar a igreja casa de Deus, mas sabemos que Deus não vive aqui. Aqui é uma construção. Depois que nós saímos embora para a nossa casa, Deus não habita aqui. Deus habita em nossos corações. Essa construção, de fato, foi consagrada a Deus e ao seu serviço, mas não é o lugar da sua habitação, mas sim em um coração que ama a Deus, que guarda a sua palavra, e neste coração o Senhor fará morada. Quando Jesus disse para os seus discípulos: quem me ama e guarda a sua palavra, este que me ama, eu estarei nele e ele em mim. Então Deus fará morada em nosso coração quando nós amamos a palavra de Deus. Quando nós amamos a Deus, Deus fará morada no nosso coração. A pergunta é: você ama a Deus? Ao ponto de dizer: Deus está no meu coração? Então, amados, pelos frutos se conhecerá quem de fato ama a Deus. Então, Hebreus 9, no qual nós lemos, apresenta um contraste detalhado entre o santuário da antiga aliança, o tabernáculo, e o santuário da nova aliança, onde Jesus Cristo está ministrando, demonstrando que este é o santuário superior. Então, Cristo, ele está à direita do Pai Celestial. Nós temos visto no livro de Hebreus que Cristo está sentado ao lado do Pai Celestial. Depois que ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi exaltado pelo Pai, está à direita do Pai Celestial. Então, ele habita no santuário superior. E nós vamos ver agora alguns contrastes desse santuário terrestre e o santuário celestial. Que você, ao sair daqui, você almeja mais o santuário celestial. Porque sabemos que tudo nessa terra é perecível, tudo é passageiro, tudo é temporal, mas o que é eterno está no céu. Amém? Então nós vemos Hebreus do 9, do 1 ao 10, o autor de Hebreus lembra aos seus leitores de que as regras práticas do tabernáculo foram ordenadas por Deus.
Se havia algo no interior do culto do tabernáculo, não era porque Deus não havia estabelecido ritual ou forma de culto, pois havia sérias ordenanças. Deus deu várias ordenanças para que o povo pudesse organizar o culto no tabernáculo. Enquanto a antiga aliança vigorava, os ministérios dos sacerdotes eram ordenados por Deus e perfeitamente apropriado. Então nós sabemos que tudo que Deus fez e estabeleceu para o homem, quando o homem construiu o tabernáculo, era de forma sucinta, bem preciso. Deus ensinou para que pudesse fazer conforme Ele prescreveu. Conforme diz o versículo 1, Ele prescreveu, tudo deveria ser feito de uma forma organizada. Agora a pergunta, por quê tornava o tabernáculo terrestre inferior? Por quê? Se era Deus que tinha designado de forma tão perfeita. Coloca a Mariana, pedir para a Mariana colocar ali. Ali você pode estar observando, só para a gente ilustrar aqui, para vocês terem ideia, como que é o tabernáculo terrestre. Nós temos ali, onde está, voltando um pouquinho, abre de novo. Ali nós temos ali a bacia de bronze, o altar de bronze, onde era feito o sacrifício. Ali era sacrificado os animais, e o sacerdote, queimava ali e sacrificava, oferecendo a Deus pelos pecados do povo. Então a primeira parte, quando chegava ali no pátio, ali era o átrio exterior. Então ali tinha o altar de bronze. Depois de onde está aquele homem ali, era a bacia de bronze. Toda vez que o sacerdote, ele sacrificava o animal, depois ele tinha que lavar as mãos, de forma de se purificar. Pode abrir mais? A segunda repartição ali chama lugar santo, onde ali ficava o candeeiro ou candelabro, e também ficava a mesa de proposição. Então o sacerdote, ele sempre levava as orações do povo ali, ele invocava a Deus. Então Deus respondia as orações e queimava incenso, e era aroma agradável. Então era a segunda repartição. E a terceira repartição, lá depois da cortina, era um véu grosso, uma cortina assim, que lá ficava o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, e era só apenas o sumo sacerdote que poderia entrar neste lugar, e lá ele levava a expiação, fazia expiação pelo seu próprio pecado e depois do pecado do povo. Isso fazia uma vez por ano, e essa era a forma de cultuar a Deus. Esse é o tabernáculo. Pode abrir um pouquinho aquela outra imagem lá, a segunda imagem de Mari, que nós mandamos ali, para vocês terem ideia a dimensão que era. Isso era móvel. Esse aí antes de construir o templo que Salomão construiu. Olha ali, como que era feito os átrios, e tudo era cercado e era feito conforme Deus prescreveu para Moisés no Monte Sinai. Feito exatamente uma réplica que Deus deu a Moisés, e ele construiu. E era móvel, e a base era embaixo do bronze, da prata, para que não ficasse na areia. E toda vez tinha que montar, desmontar, e seguir viagem. Até que um dia, Salomão constrói o templo igual isso, e aí não precisou mais estar carregando para lá e para cá. Assim que Deus estabeleceu. Então nós vemos que era um santuário terreno. Moisés recebeu uma réplica do Senhor no Monte Sinai, para que construísse um tabernáculo móvel no deserto. E futuramente essa réplica, a mesma réplica, seria construído o templo definitivo em Jerusalém. Deus ordena que Moisés construísse esse tabernáculo, para que Deus viesse visitar o seu povo, ou habitar junto ao povo. A construção, amado, deveria ser feita com precisão, sendo detalhado por Deus. Deus detalhou certinho. Eu vejo quem é mestre de obra, no caso o Gessé, o Ribamar. Quem é mestre de obra, o Daniel já foi mestre de obra também, sabe que precisa da planta, e deve seguir a risco a planta, para que não saia nada fora. E assim Moisés também recebeu essa planta e seguiu a risco, não poderia falhar.
Mas esse santuário era inferior, conforme o versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O autor vem reafirmando aos leitores para ver detalhadamente que a primeira aliança foram preceitos ou mandamento dado por Deus para o serviço sagrado. Mas, no entanto, amado, era terrestre, era algo temporal e não permanente. Note-se, amado, que tudo que nós temos neste mundo não é permanente, não é eterno, tudo é perecível. Também, da mesma forma, esse tabernáculo era temporal. Nós vemos que o autor está preocupado de uns cristãos que estavam naquela época. Lembre-se que Hebreus foi escrito para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. No contexto que ele estava vivendo, não era fácil. Suas casas estavam sendo tomadas, ele estava sendo expulso daquela terra. Eles precisavam abrir mão de Cristo para voltar ao judaísmo. Essa prática aqui do tabernáculo era a prática do judaísmo, da religião judaica. Então ele estava sendo tentado para abandonar Cristo e para voltar às velhas práticas. Ou melhor, ou se habituar sem deixar as cerimônias, sem deixar os ritos cerimoniais. Então o autor se preocupa que isso já ficou sombra. A realidade não é mais, a realidade é Cristo. Isso já ficou sombra, ficou para trás. Você sabe que aquela frase que não podemos chorar pelo leite derramado, tem coisa que já passou, não temos como voltar e consertar, não tem mais como. Nós podemos para frente, é não falhar mais, é usar esses maus exemplos às vezes que nós cometemos para não praticar os erros. Então esse povo, ele estava querendo voltar atrás, e o autor se preocupa: não volte para trás, prossiga para o alvo, continua avante em Jesus. Isso é sombra, já passou, agora a realidade é outra. Cristo já veio e já aboliu todas essas práticas cerimoniais. Então, com isso, o autor querendo exortar os cristãos para não abandonar. Ou talvez esse cristão poderia ser poupado. Eles poderiam ser poupados se não deixassem os ritos cerimoniais que a lei mosaica ensinou. Nós vemos em Atos 15, no versículo 1 e 5, havia exigência ferrenha e havia clara perseguição dos judeus contra os cristãos por não praticar os ritos cerimoniais. Até os gentios somos nós, os gentios são os não-judeus. Até os gentios que se converteram a Cristo, eles estavam sendo obrigados a abandonar Cristo. Eles diziam assim: para você ser salvo, você precisa circuncidar-se, porque o gentio não circuncidava, apenas os judeus, que deveria, a partir de 8 dias de idade, eles faziam a circuncisão. Então os gentios se converteram a Deus, e eles estavam sendo obrigados, mas eles estavam rejeitando isso. Para ser salvo, precisava, além de Cristo, precisava fazer a circuncisão. Será que para nós sermos salvos, precisa mais alguma coisa, além de crer em Cristo? Será que nós precisamos chegar a ter Deus e mais alguma coisa? Será que tem alguma hipótese, alguma alternativa para nós chegar a Deus? E tem mais alguma coisa além de Deus nos salvar? E muitas pessoas pensam assim, parece que quer fazer um favor para Deus. Eu vou dar uma mãozinha para Deus me salvar. De maneira alguma. Para nós sermos salvos é crer em Jesus. Aquele gentio creram em Jesus, mas além de crer em Jesus, eles estavam sendo obrigados a circuncidar. Então nós vemos em Atos capítulo 15, bem claro, onde que houve o primeiro concílio naquela igreja, tentando impedir, expulsar aqueles homens que estavam tentando denegrir a imagem de Cristo. E era uma luta difícil, mas eles venceram. Então voltar, amados, voltar para as práticas cerimoniais, isso era um retrocesso, era voltar para a sombra e deixar a realidade. Então nós podemos pensar que Atos 15 poderia ser o início da apostasia.
Se nós vemos que o autor do Hebreus escreveu esse livro, talvez foi aquela época, porque Atos foi escrito no ano 60, 64, e Hebreus foi escrito no ano 68. Então ele poderia ter visto várias situações que tentando atrapalhar, prejudicar o caminho de Cristo, os seguidores de Cristo. Então o autor deve ter presenciado e via uns judeus fanáticos, exigindo a praticar as leis mosaicas. Amados, nunca Deus chamou e nos obrigou para seguir Ele. Ele sempre nos convidou, Ele sempre nos ensinou. Mas tem aquelas pessoas que ficam fanáticos, acham que Ele é o dono da verdade, acham que é só a igreja que salva, outra igreja não salva. Quem salva é Cristo, amado. É Cristo que salva. Então nós temos que confiar e entregar a nossa vida a Cristo, conforme a Bíblia ensina. Quem crê em Cristo será salvo. Então nós precisamos saber que Cristo é um tipo do algo maior. No versículo de 2 a 5, versículo 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior está onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães se chama o santo lugar. Conforme nós vimos aquela imagem, o santo lugar depois do átrio exterior, depois entra na primeira repartição, o santo lugar. Nós vemos que o tabernáculo terrestre, que era executado da tribo de Levi, havia 3 repartições. A primeira repartição era o átrio exterior, com altar de bronze e pia de bronze. Na segunda repartição ficava o lugar santo. Havia mesa de pães de proposição, o candelabro ou candeeiro, como diz no versículo 2. E atrás da cortina o segundo véu, o lugar santo do santo, onde ficava a arca da aliança e o altar do incenso. Tudo isso, amado, simbolizava daquilo que viria algo maior. Todos esses utensílios que eu citei aqui, tudo já apontava para Cristo. Algo maior que é Cristo. Tudo preparando. Foi necessário haver o tabernáculo, lembre-se disso, foi necessário para preparar Cristo. Era necessário o anterior para que viesse o posterior. Então tudo apontava para Cristo. Tudo isso é um símbolo que viria algo maior. Desde os tabernáculos, os utensílios, tudo isso fazia parte, que era o símbolo que viria do algo maior. Então nesse versículo 2 e 5, foi preparado o tabernáculo. E se você voltar e ler na sua casa, não precisa ser agora, tá? Para não atrapalhar, desfocar você. Na sua casa você pode estar lendo em Êxodo, do capítulo 25 a 27, vai falar detalhadamente como que foi construído, como que Deus deu essa planta a Moisés e que ele devia construir esse tabernáculo. Deus dando a planta a Moisés, construiu o tabernáculo sustentado com a madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira num deserto, madeira difícil. Eu acho que qual a madeira mais difícil dos pedreiros que não gostam de mexer? Qual madeira difícil? Peroba, né? Uma madeira champanhe, que é uma madeira difícil dos carpinteiros, né? Mexer com essa madeira. Essa madeira da casa também era difícil, mas era a exigência de Deus, é o que talvez poderia prevalecer, durar no deserto. E nós vemos que cada repartição, quando era construído esse tabernáculo, deveria haver perfeição nas madeiras, nas tábuas. As medidas tinham que ser igual. Se era 3 metros, deveria todos ser 3 metros. Se a outra parte era 1 metro, todos deveriam ser 1 metro. Deveria ter a perfeição. Os encaixes das tábuas era ligado, não era só encostado, era ligado. Isso, amados, simbolizando, amado, isso a unidade da igreja, a perfeição de Deus para a sua igreja. Quando fala da unidade, da perfeição, todo deveria ser igual, nós vamos voltar e simbolizar para nós hoje que a igreja deve ter unidade perfeita. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe A ou B, Deus não distingue as pessoas.
Deus não faz acepções de pessoas. Às vezes nós fazemos. Nós damos preferência para um ou outro. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E quando Deus mandou construir essa arca, era a perfeição. Era a unidade perfeita. Era tamanhos iguais. Então nós vemos que a igreja deve andar junto. A igreja não deve ficar isolada. A igreja deve ser sustentada pela sua palavra, a palavra de Deus, que deve sustentar a sua igreja. Como aqueles tabernáculos, o que sustentava aqueles tabernáculos era a prata, não ficava diretamente na areia, porque se ficasse na areia poderia ficar móvel, poderia desabar. Então mostra que quando a palavra, a igreja é sustentada pela palavra, sua vida é sustentada pela palavra, você é firme na rocha. Pode vir vendavais, tempestade, você não vai cair, porque sua vida está baseada em Cristo. Amém? Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Quando fala do ato exterior, no altar de bronze, quando era sacrificado os animais, ali era feito o sacrifício pelos pecados, e quando era feito o sacrifício pelo pecado, manifestava o juízo de Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, amado, a Bíblia fala, como cantamos, a Rose leu em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então nós vemos que quando esse povo, ele de fato sacrificava os animais pelos seus pecados, Deus manifestava o seu juízo, apontando para a cruz de Cristo, onde o juízo de Deus foi exercido. A justiça foi satisfeita, a lei cumprida, que nenhuma pessoa se aproxima de Deus sem se aproximar, passar pela cruz, sendo a entrada para a presença de Deus. Nenhuma pessoa poderá aproximar-se de Deus se não passar pela cruz de Cristo. A cruz é o símbolo do cristão, não a cruz onde Jesus está pendurado. Jesus não está pendurado, Ele já ressuscitou. Mas simboliza, o próprio Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, deve todo dia pegar a sua cruz e me seguir todos os dias, negar-se a si mesmo, renunciar às suas coisas, ao seu eu, e seguir a Jesus. Se queremos ser verdadeiro discípulo, devemos negar-se todos os dias, e tomar a cruz todo dia, e vir até Jesus. Essa é a condição, amado, que nós queremos ser verdadeiro cristão, estar na presença de Deus. E a entrada para a presença de Deus é dessa forma, é passar pela cruz de Cristo. Então a pia de bronze, que depois que sacrificava o animal, havia pia de bronze. Todo mundo sabe o que é pia, né? Pia lavatório, todos têm em casa. Nós costumamos lavar as mãos, quem chega na igreja, vai no banheiro, depois sai, lava as mãos. Então a pia de bronze simboliza que todos que chegam para adorar o Senhor e prestar um culto ao Senhor, têm a necessidade de se purificar diariamente. Nós temos o costume aqui na igreja, no louvor, de orar para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos estar diante do Senhor purificado, e precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos. Então diariamente precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, nos purificar. Essa purificação não é a expiação do pecado, do sacrifício dos animais, mas é nos consagrar diante do Senhor, porque se você uma vez entregou a sua vida a Cristo, amado, você não precisa novamente se converter novamente, porque você já se converteu. Mas nós precisamos nos purificarmos diariamente. Então o progresso, a forma de nós entrarmos para o céu é nós sermos santos. A Bíblia fala em Hebreu que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é necessário nos purificarmos diariamente, como esses que sacrificavam animais, todo dia que eles matavam animal, precisava ir purificar suas mãos. Essa é a forma desse culto naquele tempo. Não se trata de expiação, mas de purificação, ou seja, consagrar-se. No lugar santo, na segunda repartição, depois do átrio exterior, havia a mesa de proposição, significando que Jesus é o pão da vida. Lá naquela mesa de proposição,
havia 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E todo sábado deveria levar pães frescos. Os pães velhos que ficavam lá, o sacerdote poderia comer. Então, esse simboliza, amados, quando nós vemos o pão de proposição, simboliza Cristo, já indica para Cristo que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimentar jamais terá fome. Então nós vemos que tudo já indicando, todos esses utensílios, todo esse símbolo já indica para Cristo. E nós vemos também o candelabro, ou incenso, revestido de ouro. Todos revestidos de ouro, que remetia à comunhão com Deus. Esse candelabro jamais deveria ficar apagado. Lembrando que lá naquele tabernáculo não havia janela. Então, com o candelabro aceso, iluminava o serviço que o sacerdote fazia, porque não tinha janela, então precisava estar aceso 24 horas. O próprio Deus um dia falou que na tribo de Judá, quando refere-se a Davi, rei de Davi, jamais faltaria uma lâmpada acesa na tribo de Judá, quando em questão do rei Davi, Deus já tinha prometido. E nós vemos aqui também que nesse tabernáculo jamais poderia ficar lâmpada apagada, somente lâmpada acesa, e isso era constantemente, continuamente, sempre deveria estar aceso. E essa lâmpada, essa luz, aponta para quem? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem me anda, não andará em trevas. Quem me segue, não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Interessante, amado. Algo notável que nós podemos pensar agora. Interessante. Jesus, ele disse lá em João, o 7, eu sou. Lembra-se que ele disse 7, eu sou? Em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10,7 ele diz, eu sou a porta. Em João 10,14 ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E do 7, eu sou, que Jesus falou, única vez que Jesus dirige para nós, para sermos igual a Ele, eu sou a luz do mundo. Jesus não falou para você ser o pão da vida, Ele não falou para você ser a porta, ou ser o pastor da ovelha, ou ser o caminho, ou ser a videira verdadeira, mas Ele falou para nós, ser a luz. Em Mateus capítulo 5, 14, diz que nós devemos ser a luz do mundo. Em Filipenses 2,15 fala que a igreja deve resplandecer como o luzeiro do mundo. Amados, eu quero dizer para ti, essa luz não depende de você. Nós não temos essa luz própria. Nós temos essa luz porque Cristo brilhou em nós. Amém? O sol, Jesus, ele se refere lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, fala que ele é o sol da justiça. O sol, ela brilha por quê? Porque ela tem luz própria, ok? O sol brilha porque tem luz própria. A lua, ela não tem luz própria. Por que a lua brilha? Porque o sol reflete na lua e a lua brilha. A igreja assim também. Jesus reflete em nós. Nós vamos resplandecer como o luzeiro do mundo. Você é a luz do Senhor? Se você deixar Deus brilhar, resplandecer na sua vida, você vai brilhar. Agora, se você ficar embaixo da mesa, como você vai brilhar? O próprio Jesus fala que uma lâmpada não se coloca embaixo da mesa, mas em cima, para que todos vejam, para que a claridade veja. Agora, onde você tem andado, você tem sido luz do Senhor? Cristo de fato tem resplandecido na sua vida? Nós não podemos, amados, praticar nossas obras, vai dizendo, se nós temos praticado, se nós somos luz deste mundo, quando nós praticamos boas obras, para glorificar a Deus.
Agora, quando nós não praticamos as boas obras, amados, nós vamos ofuscar a luz. E Deus não quer isso, amados. Que nós brilhamos, para que outras pessoas possam ver a vida do João Maria e falar: ó, Jesus está em você. Algo diferente está na vida do João Maria. E vice-versa, em todos os irmãos aqui. Que a glória do Senhor manifeste na sua vida. Amém? Que nós possamos refletir a glória do Senhor. Então, e por trás do segundo véu, no lugar santo do santo, ficava o altar para o incenso, a arca da aliança, local que representa as orações, que sobe ao céu. Presença do próprio Deus. Lembre-se, amado, que a presença de Deus se manifestava lá no lugar santo do santo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar e havia a presença do Senhor. Talvez se você lê em Êxodo, vê essa parte quando acontecia a fumaça de Deus, a glória do Senhor manifestava e era visível a fumaça, onde a glória do Senhor manifestava naquele lugar. Então tudo isso aponta para Cristo, que tudo isso é a sombra. E quando Cristo veio, a realidade chegou, rasgou-se o véu, esse véu que agora se conecta com o trono. Então, amado, todas essas figuras são coisas que se acham no céu. Hebreus 9, 23, abre ali Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então era necessário que acontecesse todo o tabernáculo terreno, tudo aquilo que Deus prescreveu para Moisés, para que viesse o superior, que é Cristo, que apontava a Cristo. E ele veio, a realidade chegou. Cada peça da mobília, amado, tinha um significado especial, como a arca da aliança, feita com madeira de acácia e coberta de ouro. A arca da aliança era feita com madeira de acácia e coberta de ouro. A sua tampa era o propiciatório. Interessante que essa tampa era coberta, era tudo de ouro, não nada de madeira, era tudo de ouro. Sua tampa era chamada de propiciatório, totalmente de ouro. E essa tampa, amada, em cima dessa tampa havia 2 querubins, querubins da glória. São anjos em sua ordem. Que esse querubim da glória aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento e depois lá em Apocalipse. Uma vez aparece lá no Jardim do Éden, após o homem pecarem, Adão e Eva pecarem, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Para que eles não retornassem, não quisessem retornar, Deus coloca querubim para guardar aquele lugar, para que nunca mais pudesse entrar. E depois também Ezequiel descreve no Ezequiel capítulo 10 sobre os querubins. E nesse querubim que estava ali, representando ali em cima da arca, o desenho ali, estava curvado, 2 querubins. Estava curvado de frente para o outro, com a cabeça baixa e com asas abertas. Ele está indicando, amado, simbolizando que todos os anjos, todo ser humano, todos que vivem nessa terra se curvarão diante de Deus, se prostrarão diante de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará. Então, amados, toda criatura vai se comparecer diante de Deus para ver o bem ou o mal que tenha feito. Eles são querubim da glória. E quando de fato o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no santo do santo e ele derramava o sangue para expiação do seu pecado e expiação do pecado do povo, a glória do Senhor se manifestava. Deus se havia, isso satisfazia a Deus, ele perdoava o povo. Nós vemos que no final desse capítulo 5, quando nós vemos aqui nossa leitura aqui do capítulo 9, interessante, o versículo 5 fala que dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente.
Esse autor, ele não quis detalhar tanto sobre esses utensílios, ele não quis detalhar sobre essas coisas que foram feitas no passado, porque não havia necessidade, porque ele sabia que Jesus era superior, algo maior viria. Então ele não fez questão de, não sabemos por que ele não falou detalhadamente, mas ele sabia que Cristo é superior. Cristo é superior que Moisés, Cristo é superior que Arão, Cristo é superior que Josué, Cristo é superior que anjos, Cristo é superior que profetas, reis, servos, Cristo é superior. No final, nós vemos que tudo isso era apenas símbolos, que seria substituído por uma glória maior. O próprio profeta que fala, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. De fato, amados, a glória de Jesus é maior, mais perfeita. Nós vemos que o autor, ele se preocupa em provar a superioridade de Cristo para os seus leitores, lembrando que aqueles leitores, naquela ocasião, estavam sendo devastados, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por causa de Cristo. E aí o autor se preocupa, não desiste de Cristo. Se eu e você desistimos de Cristo, amado, porque nós não fomos convertidos. Porque nós não sofremos perseguição. Ou alguém está sofrendo perseguição. Nós não temos ataque físico. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Jesus falou que virá dores difíceis, tribulações que virá que nunca chegou. Então, se nós estivermos fortalecidos no Senhor, mesmo que passamos por essas tribulações, nós vamos saber que Cristo está em nós, maior que está em nós do que está no mundo. No versículo 6 e 7, ora, depois de tudo isso, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Havia continuamente, amado, primeiro o tabernáculo dos sacerdotes a realizar o serviço sagrado. Eles deviam manter as lâmpadas acesas, como eu já disse, substituir o pão de proposição, e na segunda repartição, através do véu que separava, era o santo do santo. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, para fazer expiação dos seus pecados e do povo. Mas era um lugar proibido para o povo entrar. Que bom que nós podemos entrar aqui na igreja, Temos liberdade, todos podem entrar na igreja, não tem proibição. Mas naquele lugar era proibido o povo entrar. Somente o sacerdote que poderia entrar no lugar santo. O povo era proibido. Apenas o representante do povo que poderia entrar naquele lugar. Então havia esse critério que Deus estabeleceu. Não poderia entrar. O povo ficava para o lado de fora, em oração. Em Lucas capítulo 1 a 10, fala que o Zacarias, ele era sacerdote, e ele foi sorteado para ir queimar incenso. E o povo ficava para o lado de fora em oração. Então a única coisa que o povo poderia fazer é orar, mas não poderia entrar no lugar santo, somente os seus representantes. Mas através da morte de Cristo, amado, rompe-se essa separação. Em Mateus 27:51 fala que quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo, dando liberdade para nós chegar até Deus, dando-nos a livre acesso. Não tem mais barreira, não tem mais cortina, não tem mais véu. Nós podemos se aproximar de Deus com um coração puro. Cessou essa limitação. Agora temos livre acesso ao Pai Celestial. O Henry Wisber diz: o tabernáculo celestial, pelo contrário do tabernáculo terrestre, está sempre aberto para o povo de Deus. Glória a Deus. Nós podemos chegar a Deus, pode estar no seu quarto, pode estar no campo, pode estar em qualquer lugar deste mundo. Onde você estiver, você pode clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Amém? Nós temos livre acesso a Deus, mas naquele tempo, no tabernáculo terrestre, havia acesso limitado, havia proibição, havia regras, havia barreiras, e era a forma que Deus colocou, ensinou que devia fazer.
Por isso, amado, que é mais necessário estarmos em perfeita comunhão com Cristo, seguindo o seu exemplo diariamente, e não amar o mundo. Os que querem estar na presença do Senhor de comunhão, com uma comunhão perfeita, você tem que amar a Deus e não amar o mundo. Porque a Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo é atrativo, amado. Nós precisamos se desprender das coisas do mundo e se aproximar de Cristo. No versículo 8 e 10, diz assim: querendo com isso dar a entender, versículo 8, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. A obra salvadora de Deus em favor do homem, naquele tempo ainda não havia sido completada. E aquele santuário terreno era somente uma etapa, era temporal, mas não era o cumprimento. No versículo 8, que tudo que Moisés fez, e quando fala aqui que o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar não se manifestou, tudo que Moisés fez não foi por sua mente, não foi pela sua inteligência, pela sua capacidade, mas foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ensinou a Moisés fazer o tabernáculo com as 3 repartições. O homem realizou e realizava esse trabalho. Lembra de tinha os homens habilidosos, mas tudo cheio do Espírito Santo, para fazer tudo que Deus prescreveu de forma precisa. O homem nenhum tinha capacidade para fazer esse tabernáculo. Então o Espírito Santo que orientou eles a fazer e construir esse tabernáculo. Então, enquanto prevaleceram o tabernáculo terrestre, feito conforme os preceitos de serviço sagrado, como diz o versículo 1, Deus que ordenou essa prática. É a manifestação de Deus, somente Deus que realizou, para que o homem pudesse fazer esse trabalho no lugar santo do santo. Toda vez que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, havia a nuvem de glória. Deus visitava o lugar santo do santo, e uma vez por ano entrava o sacerdote no santo do santo, o sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote, amado, ele era imperfeito, ele era pecador, ele era falho, porque ele devia pedir perdão pelos seus pecados e perdão pelo pecado do povo. Então esse sumo sacerdote, ele tinha imperfeições. E o sacerdote que ficava no lugar santo, também havia certas limitações. Então o Espírito Santo mostra que acesso a Deus naquele tempo era restrito, devido a estar erguido o santuário terrestre. O santo lugar está construído na terra, que isso aconteceria essa construção, e esse tabernáculo funcionaria até a morte de Jesus. A partir da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, tudo isso ficaria abolido. Não precisava mais ter o tabernáculo. Todo esse trabalho que o sacerdote fazia seria abolido. Tudo isso se consumou na morte de Jesus na cruz. Lembra que quando Jesus morreu, o que ele gritou, bradou? Está consumado. Não pode mais voltar para trás. Se voltar para trás é um retrocesso. A mesma forma que Deus fala para nós: se você que um dia se converteu a Cristo e voltar para trás, é um retrocesso. O pior, amados, é pessoas que voltam para trás e não conseguem voltar mais. O próprio Hebreus, ele fala e citou das pessoas que abandonaram a Cristo: é impossível serem salvos. Então o autor está preocupado que as pessoas olhem para essas ações cerimoniais, esse tabernáculo terrestre que ficou na sombra, ficou para trás. Que nesse santuário havia algo ineficazes, e a partir da morte de Jesus na cruz trouxe uma nova vida. No versículo 9 diz assim: e isto é uma parábola para a época presente,
E segundo essa, se oferece tantos dons como sacrifício, embora esse, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quando o autor está dizendo a parábola, faz uma ilustração. Quando diz que os sacrifícios foram ineficazes, mesmo que foram prescrito e determinado por Deus, todavia é insuficiente para livrar o homem da sua consciência. Amados, muitas vezes nós dormimos quando nós cometemos pecado e não confessamos nosso pecado. A consciência nos alcança e ela nos acusa. É terrível quando você dorme na sua cama e a consciência está pesada. É difícil dormir, né? Então nós vemos que todo ser humano, todo o sacrifício que fazia naquele tempo, eles mesmo que chegava até Deus com os animais mortos para pedir perdão dos seus pecados, ainda não era capaz de livrar da sua consciência. Apenas alguns pecados de ignorância. Alguns pecados de ignorância é mais fácil você pedir perdão. Um exemplo, eu cheguei sem querer e tropecei num grande, ou dei um cotovelado nele sem querer, eu vou pedir perdão para ele. Pecado de ignorância, talvez errei ali, ou no nervosismo eu falei coisas que não devia. O pecado de ignorância, ele vai me perdoar facilmente. Mas algum pecado que eu fiz, afetei contra a sua pessoa, algo que manchou a sua reputação, é difícil perdoar esse pecado. Então, você via que aquele tempo que as pessoas pediam perdão, levavam os animais para sacrificar, havia pecado que não conseguia, assim, purificar sua consciência. Havia um peso ainda, não era perfeito, era ineficaz, não era completo. Mas era a forma do povo se aproximar de Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, através do sacrifício do animal. Então nós vemos que essas situações que o povo fazia era ineficaz, era limitado, foram perdoados, mas esse símbolo na era presente ficou limitado, e que o autor contrasta com a era futura, quando ele fala da parábola, que nesse santuário havia perdão limitado. Quando o pecado era deliberado, pesava a consciência, devido ao sistema sacrificial de animais, não era suficiente. A provisão apenas era para os pecados de ignorância. E isso, amado, afligia o coração e a consciência do homem. Donald Glut diz: quando há qualquer endurecimento da consciência, ou onde a consciência está sobrecarregada de culpa, a adoração verdadeira é impossível. Então, amados, coisa que ninguém vai fugir da consciência. Aí a consciência está no coração de cada um, na mente de cada um. Ninguém é capaz de saber o que acontece no coração de alguém, ninguém. Mesmo que eu tentasse me esforçar, eu não sou capaz de saber o que passa no coração das pessoas, ou na consciência de alguém, somente Deus. E essas pessoas chegavam até Deus, sacrificavam os animais, mas não aliviava totalmente da sua consciência. Então, amado, o autor destaca que a oferenda não tirava permanentemente a culpa, embora eles oferecessem o sacrifício mensalmente ou anual. Era assim, todos poderiam pedir perdão mensalmente naquele tempo, ou anualmente, seja matando bodes, carneiro, ovelhas, pombas, rolinhas e assim por diante, para que Deus lhe concedesse o perdão, mas sem mérito de si mesmo, mas refletia com o mérito sacrificial de Cristo, que seria oferecido de uma vez por toda. Então, amado, tudo isso estava apontando para Cristo, que Jesus viria, Ele daria sua própria vida em favor dos nossos pecados, Ele morreria em nosso lugar, e de uma vez por todas Ele ia nos perdoar para todo sempre. Aí não precisava mais toda vez vir matar o animal, porque Cristo, Ele se fez animal, morreu pelos nossos pecados, o Cordeiro perfeito que morreu por nós.
Então, a partir disso, na era presente, foi o que preparou o caminho para o aparecimento de Cristo. Quando todos receberam o pleno perdão dos seus pecados. Amado, somente Cristo que pode oferecer o pleno perdão dos nossos pecados. Ele de fato nos amou. Ele deu sua vida por nós. Se entregou totalmente por nossos pecados. Porque quem merecia estar na cruz não era Cristo, não. Ele morreu sem pecado. Quem merecia estar na cruz era eu e você. Mas Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou. Ele realmente abriu seu coração em favor da humanidade. Entregou sua vida a nós. Amou a nós de tal maneira que morreu pelos nossos pecados. E no versículo 10, para nós finalizarmos: os quais não passa de ordenança da carne, baseado somente em comida, bebida, diversas abluções, imposta até o tempo oportuno da reforma. Então, amado, aqui está dizendo que não passa de ordenança externa. O que nós estamos dizendo, desde que nós começamos a pregação dessa noite, do 1 ao 10, está dizendo sobre o tabernáculo terreno. E aqui no versículo 10, finaliza aqui, são tudo ordenança externa, não passam, havia incapacidade deles para alcançar o seu objetivo, e era imposta sobre os seus ombros, mesmo que as restrições eram benéficas, mas não ofereciam liberdade ao Espírito. Havia muito peso sobre o povo, havia muito imposição para que eles pudessem fazer isso todo mês ou anualmente, de levar animal a andar quilômetros para chegar até sacerdote, para que seu pecado fosse perdoado. Havia essa imposição, havia esse peso sobre os ombros, havia essa consciência pesada, até o ponto que Cristo, amados, chegou. Todas essas ações, tudo que aconteceu era temporário, apontando para Jesus que estava vindo. Cristo veio, a reforma chegou, e viria a reforma, e a reforma veio através de Cristo, amém? Através de Jesus, Ele veio trazer a reforma, e quando Ele veio, reformou a religião do Antigo Testamento. Ele veio e cumpriu aquela parábola e os seus preceitos. Então tudo atrás era sombra, a parábola, e Cristo veio e cumpriu tudo aquilo, por amor a nós, amados. A perfeição chegou, a obra perfeita de Cristo veio, e nós devemos de fato, amados, crer na obra de Cristo. Você e eu jamais poderemos tomar ações fora da Bíblia. Às vezes queremos servir o Senhor da nossa forma de viver, não é da nossa forma de viver, mas como Cristo ensinou. Então, conclusão, amado, desse estudo, dessa mensagem, assim, o autor alerta os cristãos judeus, esse próprio autor do Hebreus, ele alerta que esses cultos do santuário terrestre era sombra e não realidade, e voltar a essa primeira aliança seria retrocesso, é anular a obra de Cristo. Quando Deus estabeleceu os preceitos na antiga aliança, era sombra, provisório e temporais, porque se tratava de homens imperfeitos. Se hoje, amado, nesse dia de hoje, se vier um pastor como um sacerdote, estou dizendo aqui, na igreja, vier um pastor como sacerdote, e ele sendo mediador, nós estaremos invalidando a nova aliança. O pastor, ele é convidado, ele é chamado por Deus para ser vocacionado para pastorear, para cuidar, para ensinar, e Deus chamou o pastor para esse fim. Mas o pastor não é sacerdote. A oração do pastor não é mais poderoso que a oração de um diácono ou presbítero ou qualquer irmão que esteja em comunhão com Cristo. Pastor não é sacerdote, ou mediador, ou sumo sacerdote, que tudo isso, amado, sacerdote, sumo sacerdote, Cristo aboliu. Todos nós, amado cristão, que somos salvos em Cristo, nós somos sacerdócio. Nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos chegar diante do Senhor. Nós temos
liberdade para chegar diante de Deus. Cristo é o nosso mediador. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Nós não podemos estar vindo na igreja idolatrando pessoas ou objetos. Nós não podemos dizer, vamos lá no altar do Senhor. Altar, quando fala lá no tabernáculo, era altar de incenso, altar de sacrifício, mas aqui é apenas ao púlpito aqui. Esse é o púlpito. Mas nós não devemos adorar esse objeto. Nós não devemos adorar microfone, não devemos adorar o altar. Nós devemos adorar Cristo. Ele deve ser adorado. Nós devemos saber que essas coisas foram consagradas a Deus, mas não deve ser objeto de adoração nosso. Nós não devemos também, amado, idolatrar algumas ações, como você buscar alguns utensílios que aconteceu no tabernáculo no passado, que era sombra, e trazer para a igreja, ou como nós fazemos uma réplica da arca de Noé. Eu vou trazer uma arca e colocar aqui no meio da igreja, e todo mundo vai dizer, Deus está conosco. Isso é idolatria. Isso já ficou no passado. Ou trazer areia lá do deserto, ou trazer água do Rio de Jordão, tudo isso ficou para trás. Todas essas coisas, amadas, são simbolismo. Não devemos introduzir utensílios judaicos no culto, ou mesmo fazer uma réplica da arca no meio da igreja, ou óleo de Israel, ou óleo ungido, ou batizar no Rio Jordão, como que o rio fosse melhor que o rio do Brasil, ou ir orar no Monte Sinai. Tudo isso são práticas judaicas, já ficou para trás. Quando Cristo veio, amados, tudo isso ficou para trás. Isso é a sombra. Não tem nenhuma parte da Bíblia que nós devemos fazer, voltar atrás, seguir os rituais judaicos. Nesse dia de hoje, tudo que acrescentamos fora do que Cristo ensinou, seria anular a perfeita e completa obra de Cristo na cruz do Calvário. Não podemos ser como aqueles leitores que foram tentados a regressar ao judaísmo, achando que os ritos cerimoniais eram necessários. Foi apenas sombra, parábola. A realidade é Cristo. Hoje, amado, temos a liberdade de servir a Deus. Nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Amém? Então, por isso precisamos aplicar a nossa vida. Cristo veio, nos ofereceu um caminho verdadeiro e perfeito. Eu e você, amado, podemos fazer oração, seja em qualquer lugar, onde você estiver, porque Cristo te ouvirá. Não precisa sacerdote, não precisa outros mediar por você. Você pode orar a Deus. Faça isso. Busca a Deus constantemente. Deus não rejeita a oração. Deus não despreza um coração contrito. Olha que eu disse no começo, Deus habita no coração contrito, espírito abatido. Deus habita. Deus não te deixa, não te abandona jamais. Ele não te desampara jamais. Então abre o coração para Cristo. Entrega a sua vida a Cristo. Faça parte do corpo de Cristo. Sirva o Senhor todos os dias. Amém?